بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 17 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 22 de abril de 2019. Iniciamos hoje uma nova série de aulas sobre o capítulo do jejum. Pela simples razão que o mês de Ramadã está às nossas portas, já faltam menos de 15 dias para começar o mês de Ramadã, inshallah ta'ala, e é um mês de jejum obrigatório, é um pilar do Islão para todos os muçulmanos que têm a capacidade de jejuar. Então, é também uma obrigação para cada muçulmano que está na obrigação de jejuar, de aprender as regras do jejum, de aprender como jejuar corretamente, como Allah Tabaraka wa Ta'ala revelou ao nosso profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E como é conhecido entre os sábios da Sunna e entre os estudantes da Sunna também, que antes que a pessoa se pronuncie, ou antes que a pessoa fale de uma determinada coisa, ou antes que a pessoa faça uma ação, tem de aprender. E como o Imam al-Bukhari escreveu no seu livro autêntico, al-qawlu ou al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. O Imam al-Bukhari escreveu no seu livro autêntico a sabedoria antes da palavra e da ação. Então, cada um de nós, antes de fazer qualquer coisa, tem de aprender a forma correta de a fazer. E visto que o mês de Ramadã está perto e que é uma obrigação para nós de jejuar, então vamos ler sobre o jejum, vamos ler o capítulo do jejum de um livro de jurisprudência, a fim de aprendermos a forma correta de jejuar. E inshallah ta'ala vou tentar acabar o livro antes do mês de Ramadã. Também é um livro básico. O livro que escolhi é um livro que é estudado pelos estudantes iniciantes na Universidade Islâmica da Medina. É um livro que é estudado por aqueles que chegam de países estrangeiros e que passam pelo Instituto de Língua Árabe, para onde estudam durante 2 anos, a fim de poderem integrar uma faculdade. E nesse instituto aprendem a língua árabe e também outras disciplinas, outras matérias muito importantes, como a jurisprudência, e na jurisprudência aprendem o capítulo do jejum, e é um livro básico, um livro simples e que tem um conteúdo muito rico e que é suficiente para jejuar o mês de Ramadã corretamente, inshallah ta'ala. Então, começamos a leitura e pedimos a Allah Tabaraka wa Ta'ala de nos facilitar e de nos ajudar na tradução. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. تعريف الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وفي شرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. O autor do livro diz o capítulo do jejum. A definição do jejum, a definição
na língua árabe, ou a definição linguística, que é a abstenção, a retenção. E a definição religiosa, na legislação, é a abstenção das coisas, ou de tudo o que quebra ou que rompe o jejum a partir da primeira hora do Fajr até à primeira hora de Al-Maghrib, com a intenção. É o facto de que a pessoa faça a abstenção de todas as coisas que quebram o jejum a partir de, posso dizer, a alvorada até ao pôr do sol, com a intenção. A alvorada é o primeiro momento de Salat al-Fajr. E o último momento, quer dizer, o fim do jejum, é com o primeiro momento da oração de Salat al-Maghrib. Quer dizer, da alvorada até ao pôr do sol. Com a intenção. A pessoa faz abstenção de tudo o que quebra o jejum, e essas coisas vamos ver nas próximas aulas, inshallah, do momento do Fajr até ao primeiro momento de Al-Maghrib, com a intenção de o fazer para Allah. فضل الصيام. ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. As virtudes ou os méritos do jejum. Foram mencionadas várias virtudes na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam através del ahadith sobre o mérito e os méritos ou as virtudes do jejum. Entre estas narrações, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que Allah disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah disse. Allah Azza wa Jal disse: todas as ações dos filhos de Adam são para eles, exceção feita ao jejum, pois ele é para mim. Pois ele, o jejum, é para mim. E eu é que o vou recompensar pelo seu jejum. O jejum é uma proteção, é um seguro. Então, nos dias onde vocês fazem o jejum, quando for um dia de jejum para vocês, então não digam palavrões e não gritem. E se alguém vos agredir, ou se alguém vos insultar ou vos agredir, então respondam a este agressor: eu estou em estado de jejum. E por aquele que detém a alma de Muhammad
entre as suas mãos, o hálito que sai da boca do jejuador é mais agradável para Allah no dia da ressurreição que o cheiro do misk. E para o jejuador, ou o jejuador tem duas felicidades, ou duas alegrias. A primeira é quando quebra o seu jejum nesta vida mundana. E a segunda felicidade é quando vai ver e que vai encontrar o seu Senhor no dia da ressurreição e que vai ver a recompensa do seu jejum. Este hadith, esta narração, foi relatada pelos dois imãs da Sunna, que são Al-Bukhari e Muslim, e esta versão que lemos é a versão de Muslim. Vamos tentar explicar um pouco a narração e tirar os benefícios presentes, ou alguns dos benefícios presentes. A primeira coisa é que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que Allah disse. Allah disse. Quer dizer que isto é um hadith Qudsi, que foi dito por Allah tabaraka wa ta'ala, e inshallah em aulas futuras explicaremos o que é um hadith Qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala diz que todos os actos dos filhos de Adam, e os filhos de Adam são a humanidade dentre os humanos, porque somos todos filhos de Adam. Porquê? Porque a origem da humanidade é Adam. Foi o primeiro homem que foi criado. Então, Allah tabaraka wa ta'ala diz que todas as ações dos filhos de Adam são para eles, exceção feita ao jejum. Pois o jejum é para mim, para Allah. E eu é que o vou recompensar consoante o seu jejum. Allah é que vai recompensar a pessoa consoante o seu jejum. Este é o primeiro benefício que é do que vamos falar. Os sábios têm várias explicações para esta palavra de Allah tabaraka wa ta'ala. Eu escolhi uma explicação para que seja básico e para que seja mais curto, que a aula não seja muito longa. É que, primeiramente, o jejum é um acto diferente dos outros. Porquê? É um acto diferente dos outros porque é um acto escondido. Um acto que a pessoa pode fazer e que ninguém se apercebe. É um acto que a pessoa faz com sinceridade para Allah. A pessoa pode começar a jejuar de manhã até ao pôr do sol, do Fajr até ao pôr do sol, sem que ninguém saiba. Às vezes até a própria família pode não saber que a pessoa está em estado de jejum. Então, é um acto sincero para Allah tabaraka wa ta'ala. É um acto muito importante. Então Allah tabaraka wa ta'ala disse que esse jejum não pertence ao jejuador, mas pertence a Allah. E é Allah que recompensa a pessoa consoante o seu jejum. Os sábios dizem que entre as explicações que há desta parte do hadith é que, como todos sabemos, no dia do julgamento final, no dia do juízo final, haverá pessoas que vão aparecer e que vão chegar com montanhas de boas ações atrás deles. Mas fizeram injustiça. Foram injustos com outras pessoas. E insultaram outras pessoas. Então, no dia do julgamento, não existe injustiça. Então essas pessoas que foram vítimas de injustiça nesta vida mundana vão recuperar os seus direitos
e vão pedir justiça. Então, esta pessoa que foi injusta e que insultou vai perder as suas boas ações. Porquê? Porque as suas boas ações vão dadas a todas estas pessoas que foram vítimas de injustiça da sua parte e que foram insultadas da sua parte. Até ao ponto que esta pessoa que tinha montanhas de boas ações vai as perder todas. Ao ponto de não ter nenhuma boa ação e vai ser jogado no inferno. Que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos preserve de fazer parte desta categoria de pessoas. Allahu musta'an. Então, os sábios disseram que a pessoa que tinha jejum e que jejuava muito, sinceramente para Allah Tabaraka wa Ta'ala, então os seus actos de jejum não vão ser dados às pessoas para quem ele foi injusto e para quem ele insultou. Quer dizer, essas ações do jejum ficarão presentes. Não serão dadas a outros. Então é uma segurança, é uma proteção para essa pessoa. Isto é uma das explicações e acho, a meus olhos, que é suficiente a pessoa saber que os seus actos de jejum são para Allah e estão preservadas, ninguém pode mexer. E não serão dadas a ninguém. Também no hadith aprendemos que o bom comportamento do jejuador é de não dizer palavrões, de não gritar, de não se enervar. E se alguém vier gritar com ele, ou se for vítima de insultos ou de uma agressão qualquer, então o jejuador diz unicamente: eu estou em estado de jejum. E aprendemos também que o hálito que sai da boca do jejuador é agradável para Allah e é mais agradável para Allah no dia da ressurreição que o cheiro do misk. E o misk, como se diz em português, é al-miskar, que é a melhor qualidade de perfume que existe, que é al-misk. Al-misk. E também, o último benefício que tiramos do hadith é que o jejuador tem duas felicidades, dois momentos de alegria. O primeiro é quando quebra o jejum, que passou um dia inteiro a fazer abstenção de bebida, de comida, de relações íntimas com a sua esposa, e que chega ao momento do aliftar, de quebrar o jejum, bebe, come e pode fazer tudo o que lhe é proibido durante o dia. Então é uma alegria para o jejuador, e a maior das alegrias é a alegria que será no dia da ressurreição, onde este jejuador vai ver o resultado do seu jejum e as boas ações que estão reservadas para ele da parte do seu Senhor. A segunda narração, الحديث الثاني وعن سهل بن ساعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. A segunda narração foi relatada pelos dois imãs da Sunnah também, que é al-Imam al-Bukhari e Muslim, e o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que narrou este hadith, esta narração, é Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu, que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que no paraíso, certamente no paraíso existe uma porta chamada Ar-Rayyan,
entrarão por essa porta os jejuadores no dia da ressurreição e não entrará depois deles ninguém. Quer dizer que não entrará com os jejuadores nessa porta ninguém, sem serem os jejuadores. Será dito no dia da ressurreição: onde estão os jejuadores? Então eles se levantarão e entrarão por essa porta e não entrará com eles mais ninguém. Essa porta será depois fechada e não entrará por ela ninguém, sem serem os jejuadores. É um hadith que é simples a compreender. Vemos que existe uma porta que dá acesso ao paraíso própria para os jejuadores e que só poderá entrar por essa porta quem jejuou. E que depois de todos os jejuadores entrarem no paraíso através dessa porta, essa porta será fechada e ninguém poderá entrar depois deles. Ficamos por aqui. Estas duas virtudes e estes dois méritos, e também aprendemos a definição do jejum. Aprendemos que o jejum é a partir de Al-Fajr, da oração de Al-Fajr, do princípio da oração de Al-Fajr, que é o alvor, a alvorada, até ao princípio da oração de Al-Maghrib, que é o momento onde o sol desaparece, que é o pôr do sol. E nas próximas aulas, inshallah, vamos ver qual é que é o julgamento ou a sentença de jejuar o mês de Ramadã. Inshallah, ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.